estávamos em glutonarias, em bebedices, em contendas, em emulações. A carne influenciava o nosso viver, governava a nossa mente. Nos sentíamos poderosos no mundo, nos sentíamos acima de tudo e de todos, e não conseguíamos enxergar que estávamos reservados para a ira de Deus. Não conseguíamos perceber que éramos inimigos de Deus. João escreveu: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu posso te dizer com certeza que em nós não havia amor de Deus. Talvez houvesse a ciência de que Deus existe, a convicção de que Jesus existe, mas o amor dele não estava em nós, porque nós amávamos o mundo e aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo alimenta a nossa carne e supre a angústia da nossa alma. Mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Veja, nós por natureza, ou seja, pelo simples fato de havermos nascido, carregávamos em nós a herança do pecado. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso de número 4 em diante. Você encontrou? Diga amém. A carta aos Colossenses diz: quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Perceba, preste atenção, verso 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E aí veja o que ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais vós também andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da ira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Veja que Paulo está fazendo denúncia ao comportamento humano que contraria a justiça de Deus. A percepção divina do que é reto, do que é direito, do que é legal. A visão divina a respeito daquilo que honra, que glorifica, que magnifica o nome de Deus em nós. Como pode alguém que diz ter nascido de novo, que reivindica para si
o direito de salvação e vida eterna, que comunica ao mundo a notícia de que agora é filho de Deus e corpo de Cristo. Alguém que se apresenta ao mundo como sendo um referencial de moral e santidade, porque se leva o nome de crente, se leva o reconhecimento como cristão. Sem sombra de dúvidas, aonde quer que vá, levará a reputação de Cristo e da igreja. Então, como pode alguém posicionado no mundo espiritual como tal viver de maneira não condizente com a justiça de Deus? Como pode um filho de Deus andar em impiedade? Como pode um filho de Deus andar em injustiça? Como pode um filho de Deus que foi transportado das trevas para a luz reproduzir um comportamento carnal, desobediente, rebelde, infiel? Perceba, você e eu não podemos ludibriar a justiça de Deus. Você pode imaginar que conseguiu enganar o pastor, pode imaginar que conseguiu enganar o pai e a mãe, pode achar que conseguiu enganar o patrão, pode achar que conseguiu enganar a professora. Mas eu preciso te dizer, os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo. Nada escapa aos seus olhos. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, verso 1 em diante diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Repita comigo: filho de Deus imita o Pai. Diga: o filho de Deus imita a Deus. Diga: Deus é o meu Pai. Olha que coisa tremenda. Ele é o nosso Pai. Jesus, em Mateus 5,48 diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Diga: eu tenho um Pai perfeito. Sabe qual é a vontade do Pai? A vontade de todo Pai é que o Filho reproduza o caráter do Pai, as bondades do Pai, as virtudes do Pai. Tudo que o Pai deseja é que o Filho o orgulhe, da mesma maneira que Paulo se orgulhou do Evangelho, Paulo se orgulhou de Cristo, Paulo se orgulhou do Pai eterno. O Pai esperava que Paulo o orgulhasse, o Pai espera que eu o orgulhe, o Pai espera que você o orgulhe também. Então veja que Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você precisa prestar atenção nisso, porque em Mateus 5, Jesus revela a justiça de Deus. Ele diz: seja o vosso falar, se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. Ele diz: se alguém te chamar para andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir uma capa, dá também a sua túnica. Ele diz: dá a quem te pedir, não te desvies daquele que te quer emprestado. Ele diz: se alguém te maldisser, bendiga. Se alguém te perseguir, ore por ele. Aí o verso 45, que antecede o 48, diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você quer ser um filho de Deus? Seja justo, tenha um falar firme, seja benigno, seja bondoso. Você está percebendo isso? Aí no verso 48, ele conclui dizendo: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, fale como Deus falaria, pense como Deus pensaria, faça o que Deus faria. É esse o senso de justiça divina.
Porque é nesse sermão que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas te serão acrescentadas. Você reproduz o Pai e as demais coisas se manifestam. Diga para o seu irmão: buscar o reino não é só vir à igreja, não é só carregar a Bíblia, não é só ter uma roupa bonita. Diga: não é só ter uma barba bonita, não é só ser cabeludo ou careca, né, Alexandre? Vem cá. Ser o filho de Deus, ser um justo na terra, exige praticar tudo o que a Bíblia diz, praticar tudo o que Jesus ensinou, reproduzir no mundo as verdades espirituais que Ele nos revelou, manifestar na terra, revelar na terra a justiça de Deus. Por isso, na carta aos Efésios, ele começa dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja que imitar a Deus é amar como Cristo amou. Diga para o seu irmão: eu preciso ter um amor tal que me permita te amar como Cristo te amou. Veja que João fala sobre esse amor também. E ele diz que se alguém julga amar e perceber que o seu irmão padece necessidade, tendo você bens no mundo, e negar auxílio ao seu irmão, como estará nele o amor de Deus? Diga para o seu irmão: o dia que eu te amar como Cristo nos amou, eu vou me importar com você como Cristo se importa com você. Glória a Deus, glória a Deus. Você percebe que nós precisamos crescer em amor. Você percebe que nós precisamos ser pessoas mais sensíveis à vontade de Deus. Você percebe que Paulo tinha preocupação de construir, de edificar isso nos nossos irmãos da igreja de Roma. Diga para o seu irmão: Deus está construindo, edificando Cristo em nós. Isso te alegra? Diga para o seu irmão: de fé em fé, você está cada vez mais parecido com Jesus. Então veja, ser imitadores de Deus como filhos amados, porque nós somos filhos de Deus. Veja, andar em amor como também Cristo vos amou. Agora verso 3: mas a prostituição, a impureza ou a avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Não há como ser filho de Deus e não ser santo. Apóstolo quer ser santo, é ser separado do pecado. Diga para o seu irmão: se você é filho de Deus, você precisa ser santo. Não, fala com mais autoridade, fala como um profeta. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, ó. Dedo de profeta, assim, ó. Faz um dedo de profeta para o irmão assim, aponta para o alto. Diga para ele: se você é o filho de Deus, você precisa ser santo, porque o filho de Deus não compactua com o pecado. Agora diz para o seu irmão: eu ouvi um profeta hoje. Eita glória! Então preste atenção. Ele diz que a prostituição, a impureza ou a avareza nem ainda se nomeia entre nós, como convém a santos. E ele amplia o leque. Ele diz no verso 4: nem a torpeza, nem a parvoíce, que são as imbecilidades, os comentários infrutuosos, nem as chocarrices, que são as insolências, os desrespeitos. Veja, e ele diz que não convém, nem antes, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, preste atenção, não ande, não se movimente, não se disperse. Preste atenção, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador,
ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Preste atenção. Paulo está escrevendo para a igreja. A carta não foi escrita para os ímpios. Para quem que a carta foi escrita? Para a igreja, para mim e você, como disse ali. A carta foi escrita para nós, a igreja. E Paulo está dizendo à igreja que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, o qual é idólatra. Veja que ele associa o amor ao dinheiro e a fornicação, que é o sexo fora do casamento, a idolatria, condiz com que Paulo escreve na carta aos Romanos capítulo 1, ao homem que ama mais a criatura do que o Criador, que venera o corpo, os membros, o desejo. Você está compreendendo? Veja que ele diz que nenhum destes tem herança no reino de Deus e de Cristo. Deixa eu falar com você sobre herança. Sabe o que é herança? Herança é a promessa garantida por testamento. Só tem direito à herança aquele que está previsto no testamento. E a herança de Deus está reservada aos filhos de Deus que cumprem a sua palavra. Ele está escrevendo à igreja, sabe por quê? Porque está previsto que muitos filhos de Deus não serão obedientes à palavra de Deus. Pessoas que têm direito ao testamento, mas não receberão o testamento. Por que não receberão o testamento? Porque não preencheram os requisitos. Pessoas que tinham tudo para receber o tesouro, as riquezas, mas não receberão. E por que não receberão? Porque transgrediram o testamento. Vem cá, apóstolo. Quando uma pessoa muito rica deixa um patrimônio muito grande, o que normalmente ele faz? Quando tem muitos filhos, ele deixa o quê? Um testamento. E o testamento vai rezar, porque ele foi lavrado para isso. Qual é a parte de cada um? Quem está compreendendo? Amém. Sabe o que o Novo Testamento diz? O testamento do qual eu e você fazemos parte. Diz em 1 João 2,25 que a promessa que ele nos fez, ou seja, a herança que ele reservou é esta: a vida eterna. O testamento reza isso. Agora, não são todos que receberão a herança, mesmo sendo filhos de Deus. E naquele grande dia, diante do grande trono branco, perguntarão ao Senhor: por que eu não pude participar da herança? Ele vai responder: porque foi fornicador. E o outro vai dizer: por que eu não pude? Porque você é avarento. E o outro: por que eu não pude? Porque você não deu de comer ao que tinha fome. E o outro: porque eu não pude? Você não deu de beber a quem tem sede. Quem está compreendendo isso? Porque a ira de Deus é a indignação de Deus contra toda a prática do pecado. E o dia do Senhor está reservado para a manifestação da ira. Como você percebeu, a ira já existe e já está sobre os filhos da desobediência. Mas naquele dia ela se manifestará. Quem está compreendendo isso? Então ouça com atenção. O apóstolo Paulo está falando à igreja sobre herança, sobre o recebimento do que foi prometido. No verso 6 ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Se alguém te perguntar a partir de hoje sobre quem vem a ira de Deus,
A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Qual é o espírito que age nos filhos da desobediência? O espírito das trevas, o espírito das hostes espirituais da maldade. É esse o espírito que opera nos filhos da desobediência. Você está compreendendo isso? Para onde vão os filhos de Deus? Os filhos de Deus vão participar da herança que lhes foi proposta, a vida eterna. Mas qual é o destino dos filhos da desobediência? Repita comigo: os filhos da desobediência estão reservados para a ira de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, verso de número 12. Apocalipse 6, verso de número 12. Você encontrou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam nos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Preste atenção. E da ira do Cordeiro. Repita comigo: e da ira do Cordeiro. Verso de número 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia da ira do Senhor está previsto. Eu preciso que você preste atenção nisso. O dia da ira está previsto nas Escrituras Sagradas. A Bíblia está nos contando que o dia da ira do Senhor se manifestará num evento que a Bíblia prescreve como a grande tribulação. Aqui você leu o que acontece com a abertura do sexto selo. Como você sabe, a igreja será arrebatada. Enquanto a igreja estiver nas núpcias do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, você e eu estaremos com Jesus nos céus. Mas preste atenção: a terra estará sujeita ao homem do pecado. E a Bíblia nos mostra que o anticristo governará a terra por 7 anos. Só que esse evento é revelado na Bíblia no momento em que o apóstolo João está arrebatado em sentidos. Ele está diante do trono de Deus. E a Bíblia conta que o que estava sentado no trono, ou seja, o Pai, tinha na sua destra um livro selado com 7 selos. E João conta que um anjo forte tomou da mão do que estava sentado. Aliás, ele toma parte naquele momento e proclama que o livro que está na mão do que está sentado sobre o trono não pode ser aberto, porque ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então o apóstolo João descreve que ele entra em prantos, ele chora, porque eu acredito que naquele momento ele percebe que a abertura daquele livro selado com 7 selos é a conclusão, é o final da história, da qual eu e você fazemos parte com ele. Porque Jesus disse em Mateus 24:14 que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes e depois virá o fim. O fim é necessário.
O fim precisa chegar. E não vai ser terremoto, peste, guerra que vai trazer o fim. O que vai trazer o fim é a pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho for pregado a toda criatura, o fim vai vir. Antes que o Evangelho seja pregado, como a vontade de Deus deseja que seja feito, não haverá o fim da história. Mas João no céu percebe que aquele livro significa o fim. E o que significa o fim? O fim significa que os desobedientes serão julgados, condenados, lançados no lago, no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Meu Deus. E o fim representa também o início de uma nova era, a eterna, na qual os filhos de Deus, os santos, os fiéis, os que perseveraram na fé, os que guardaram a palavra de Deus, viverão para todos sempre com o Senhor. Então preste atenção, porque enquanto aquele livro não fosse aberto, não se saberia como o final se sucederia. Então veja que ele estava chorando quando um dos 24 anciãos disse para João: não chores, eis aí a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, que foi morto e reviveu, e comprou para Deus homens, povos de toda a tribo, língua e nação. Aí a Bíblia conta que o céu é convertido em louvor. A Bíblia diz até que começa um novo cântico, porque o Cordeiro é apresentado diante de Deus como sacrifício, que é símbolo do pacto firmado na eternidade. E quando o pacto firmado na eternidade foi revelado nos céus, tudo se transformou. A esperança foi restaurada. Quem pode dizer glória a Deus? E os anjos que surgiram na sala do trono em miríades e miríades começaram a cantar aquele novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu, de abrir o livro. Glória a Deus por isso. Eu e você temos em Jesus este ser digno, porque ele não falhou na sua missão. Ele foi fiel até a morte. Não foi achada nele nenhuma falha, nenhuma mácula. E por isso somos participantes dessa extraordinária salvação. E o texto aqui nos diz que aqueles que não estavam no livro do Cordeiro, o livro da vida, quando o sexto selo foi aberto, viram o terror manifestado, porque a ira de Deus foi conhecida. A Bíblia fala do primeiro selo, que foi aberto e gerou o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, o engano. Aí depois a Bíblia fala do cavaleiro do cavalo vermelho, que traz consigo guerras. Depois o cavaleiro do cavalo preto, que traz consigo fome, mortes. Por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo, que traz consigo pestes. O quinto cavaleiro revela o clamor por justiça dos mártires, aqueles que morreram por amor à palavra de Deus. Mas o sexto selo mostra a ira de Deus contra aqueles que o rejeitaram. Veja que a Bíblia descreve que o céu se enrolará como um livro. As ilhas fugirão do seu lugar. Os homens se esconderão em cavernas. E o texto conta que todos eles, grandes e ricos, e tribunos e poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam. Eles desejarão que as rochas caiam sobre eles, porque será menos doloroso, menos pavoroso morrer esmagado do que encarar a Deus na sua ira. E enquanto o Evangelho é pregado, o amor de Deus é revelado. E o amor de Deus se resume em isto: Ele deseja que você reconheça Jesus como Senhor,
que você reconheça Jesus como Salvador, para que você deixe de ser um filho da desobediência, para que o espírito que opera nos filhos da desobediência não tenha mais influência sobre o seu viver, para que você seja poupado do dia da ira de Deus, do dia da ira do Cordeiro. Você está compreendendo isso? Diga para o seu irmão: o Senhor deseja te poupar do dia da ira. Eu preciso que você compreenda que o Evangelho não contém apenas a mensagem do arrependimento e de salvação. O Evangelho também contém juízo. Eu sei que muitos, durante muito tempo, tentaram tolir os pregadores de dizer que o inferno é real, mas eu não vou me poupar. Eu preciso te dizer: o inferno é real. E ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas veja o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia. Diga glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 20. Você encontrou? Diga amém. Verso de número 11. Todo homem será julgado por Deus. Depois da grande tribulação, a Bíblia prevê um governo, um reino milenar de Cristo. E a Bíblia chama de bem-aventurados os que tiverem parte na primeira ressurreição. Porque os que tiverem parte na primeira ressurreição são aqueles que ou morreram por amor à palavra de Deus, ou foram fiéis à palavra de Cristo. Mas ao final dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto por um período de tempo. E a Bíblia diz que isso é necessário. Então Satanás será definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, como o anticristo e o falso profeta. E então a Bíblia nos conta que virá o juízo final. E eu quero ler com você sobre isso. Capítulo 20, verso 11 de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Preste atenção, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu preciso que você saiba disso. Todo homem nasce com a previsão de conhecer a morte física. Para nós, essa é a chamada primeira morte. Cada um de nós carrega desde que nasceu a segunda morte, mas ela não se manifestou ainda. A questão é que quando nós encontramos com Jesus, a salvação nos livra da segunda morte. Quem está compreendendo isso? Aquele que crê em Jesus será salvo. O que não crê será condenado. E que condenação é essa? A condenação é a segunda morte.
Sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar onde a ira de Deus se manifestará por toda a eternidade. Eu preciso que você compreenda que Deus é amor, mas Ele também é justo. E a Bíblia diz que santos são os seus juízos. Então, quando Deus julga o homem, Ele julga com justiça. Veja que Ele não julgará sem registros. Há um processo no céu. E esse processo a Bíblia chama de obras. E esse processo está registrado no livro das obras. Todo aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será encontrado no livro das obras. Apóstolo, por que alguns têm o nome no livro da vida e outros não? Você ainda não entendeu, mas eu vou te explicar. Os que têm o nome escrito no livro da vida estão lá porque receberam o Cordeiro como Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso viveram em obediência à vontade de Deus. Viveram separados do pecado. Andaram em justiça. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo isso? Esses receberão a herança, porque não foram mais governados pela vontade da carne e dos pensamentos. Foram governados pela vontade de Deus. João disse que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas o que faz? A vontade de Deus permanece para sempre. O livro da vida contém o nome daqueles que viverão para sempre. E por que viverão? Porque fizeram a vontade do Pai. João 1,18. Aliás, Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Você e eu precisamos permitir que o Senhor estabeleça em nós a sua paternidade. Diga para o seu irmão: o Pai deseja ser visto no seu filho. Quando Deus olha para você, Rafael, Ele deseja se ver. Martins, quando Deus olha para você, Ele deseja se ver em você. Viu, William? O Pai deseja se ver em você. Viu, Marcelo? O Pai deseja se ver, olhar para nós e encontrá-lo em nós. Por isso Paulo disse aos Efésios: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você concorda comigo? Que para o filho imitar o pai, ele tem que ter orgulho. Paulo se orgulhava do pai. Por isso ele disse: pelo que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Eu quero que você nessa noite aprenda a amar a justiça de Deus, a amar a retidão, a amar a integridade, a amar a sua verdade. Você está entendendo? Você nunca mais terá vergonha de dizer que é um crente.
Nunca mais terá vergonha de dizer que é um filho de Deus. Você nunca mais terá vergonha de revelar na fila do ônibus, do banco, da lotérica, da padaria, que você é um crente. Sabe por quê? Porque quem é filho de Deus carrega em si mesmo o caráter de Deus. Não compactua com o pecado, com o que é errado. Não tem a sua paixão nas obras mortas, infrutuosas, nas coisas que se fazem oculto nas trevas. Quem está compreendendo isso? Se coloque de pé. Preste atenção. Toda desobediência contra a palavra de Deus é pecado. Toda desobediência. Você pode achar que algumas coisas erradas que você faz são menos graves, mas até as coisas mais simples, aos olhos de Deus, são corrupção. E todo filho de Deus é moldado pela palavra de Deus para ser irrepreensível. Só que para ser irrepreensível é necessário andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então olha aqui para mim, por favor. A vontade do Pai é que você não sirva a desobediência. Sirva a obediência. Mesmo de pé, eu preciso ler com você Romanos 6,15. Mesmo de pé. Você sabe que quando nós nos colocamos de pé, porque está sendo feito um apelo. E veja, você e eu, como pecadores, deveríamos estar apelando a Deus que nos salvasse. Concorda comigo? Nós deveríamos estar dizendo: Deus, me resgata do pecado, me salva. Deveríamos estar implorando isso para Ele. Mas veja como Deus é longânimo. Ele usa o pregador para apelar a você, para te dizer: eu quero te salvar. Aleluia. Eu quero te libertar do pecado. Eu quero transformar a sua vida. Você está compreendendo como Deus nos ama? Você está compreendendo? Nós deveríamos já estar aqui na frente de joelhos, clamando: Deus, nos livra da sua ira, nos poupa da sua ira, tem misericórdia de nós. Mas o pregador ainda é usado por Deus para te dizer assim: olha, se arrependa, entrega a sua vida para Ele. Meu Deus, como não amar alguém tão humilde assim? Como o nosso Deus consegue ser humilde, ao mesmo tempo que é tão poderoso? Ele pode simplesmente nos fulminar. Mas nesse momento, conhecendo o poder da sua ira, Ele está te conclamando a usufruir da sua misericórdia. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? A ira dele vai se manifestar, e Ele sabe que ela se manifestará, e quando ela vier, ninguém poderá detê-lo. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém. Você certamente faz uso disso para imaginar a mão de Deus te protegendo, te livrando, abrindo caminho, derrotando gigantes, desbaratando exércitos. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: a mão do Senhor um dia virá contra o pecador que ouviu a sua palavra e o rejeitou. A palavra de Deus virá sobre a vida daqueles que tiveram oportunidades em incontáveis domingos, incontáveis segundas, incontáveis terças, incontáveis quartas, quintas, sextas, sábados, ouvindo pregadores que investiram 1h20, 1h30, te dizendo que Jesus te ama, que Ele deseja perdoar os seus pecados,
E é impressionante como algumas pessoas conseguem, mesmo diante dessa realidade, se enrijecer. Não é o tempo. Soberbo, orgulhoso, você não percebeu que essa sua postura vai te levar para o inferno. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto no verso seguinte diz: sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, convertei o vosso coração. É tempo de confissão, de limpeza. É tempo de se despojar do velho homem. Olha o que Romanos 6,15 diz: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se você continuar se apresentando ao pecado, você vai ser servo do pecado. Porque a Bíblia diz que nós somos servos daquele que nós nos apresentamos para servir. E você já deve ter percebido que serviu ao diabo durante muito tempo. Porque João diz que aquele que comete pecado é do diabo. Mas a boa notícia é essa: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E você que está aqui tem a oportunidade de se oferecer para servir a obediência. Glória a Deus. Porque os que são da obediência são servos da justiça, do que é reto, do que é direito, do que é verdadeiro. Por isso Paulo diz: a todo aquele que se submeteu a essa forma de doutrina, não há como ser liberto sem doutrina. Amém, irmãos? Ninguém é liberto porque se emociona com hinos. Ninguém é liberto porque de vez em quando ora um pouquinho. Você só pode ser liberto se for submisso a toda a doutrina. Você está compreendendo isso? Sem se submeter a toda a doutrina, acredite, você estará em desobediência. Estará guardado, reservado para a ira de Deus. Então eu preciso te perguntar hoje, porque como você sabe, você já deveria estar aqui implorando salvação, mas o Senhor te ama tanto. Olha só, Glória a Deus, olha só, olha só, olha o que está acontecendo. Olha só, olha só. Precisa ainda o pregador te dizer, ainda precisa o pregador te dizer, nessa noite, que o amor de Deus te poupa da ira. Sai do seu lugar e vem aqui à frente se você deseja receber perdão. Não deixa a soberba, não deixa o amor ao mundo te deter no teu lugar. O diabo quer te aprisionar no pecado, mas Jesus quer te libertar hoje aqui. Então toma essa decisão hoje. Se você necessita de perdão, se você entende o significado da ira de Deus e deseja mudar de vida de verdade, você não vai vencer o pecado sem se opor ao pecado. E você revela que se opõe ao pecado quando em momentos como esse você se despoja do velho homem. Aleluia! E se lança na presença de Deus. Então eu preciso que você saia do seu lugar em nome de Jesus.
Porque o Senhor investiu as últimas horas e meia do culto para te salvar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus quer te poupar da ira. Você que deseja receber perdão, olha aí. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar, corre aqui, porque Jesus deseja amar você, te curar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Cadê os obreiros para abraçar esses irmãos? Eles merecem um abraço, porque hoje uma multidão de pecados está sendo removida aqui. Sai do seu lugar, corre aqui. Vem aqui à frente, porque Jesus deseja te perdoar os seus pecados. Ele deseja transformar a sua vida, meu Deus. Rompe hoje, rompe hoje, rompe hoje, rompe hoje. Oh, meu Deus, como você é amado. Como você é amado. É tempo de salvação. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Então não deixe a desobediência te governar. Não deixe a impiedade, a maldade te governar. Lembra do que Paulo falou? Não deixe que a prostituição seja nomeada na tua vida, nem a avareza. Não deixe a maldade, a violência te governar aqui em nome de Jesus. Todo demônio que tenta governar, aprisionar a mente, seja agora destronado em nome de Jesus. Que caia por terra toda obra das trevas. Que caia por terra toda obra das trevas. Toda resistência espiritual caia por terra. Se houver alguém aí atrás em batalha, que você seja livre. Glória a Deus, meu Deus. Meu Deus. Abraça ele aqui, Júlio. Abraça ele aqui. Meu Deus. Vem cá, Alexandre. Vem cá, Marcos. Ajuda aqui. Vamos abraçar. Você que está aí atrás, que está em plena comunhão, comece a clamar pela vida desses irmãos. Comece a orar pela vida desses irmãos. Comece a chorar pela vida desses irmãos. Comece, sabe, a interceder por eles com entranhas de amor. Ore com entranhas de amor. Ore com entranhas de amor. Aí, Neemias, o Wilson, aí, abraço o Wilson, olha aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Que haja perdão aqui. Que haja perdão aqui. Que haja perdão, que as cadeias, que as algemas sejam quebradas. Que toda algema seja quebrada. Que toda morte seja quebrada. Em nome de Jesus, que todo vício seja quebrado. Que todo poder da carne seja vencido. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que você seja livre da ira de Deus. Que você seja livre da ira de Deus. Livre da ira. Livre da ira. Livre da ira. Livre da ira. Que o amor do Senhor te alcance. 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 Que você seja liberto de toda prática do pecado. Que a bebida, o cigarro, as drogas não te detenham mais.
Que a tua conversão genuína traga mudança sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que o teu futuro seja transformado neste altar, nessa noite. Liberta da imundícia do pecado. Meu Deus. Liberta. Meu Deus. E haja. Meu Deus. Glória a Deus, Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, isto se derrame. Clame a Ele por misericórdia, por perdão. Que na autoridade do nome de Jesus seja destronado todo espírito de vício. Que toda obra dominadora da mente seja desfeita agora. Que o quebrantamento de coração possa revelar transformação, mudança. Meu Deus, meu Deus. Abraça daqui. Abraça daqui. Não solta. Ama com profundidade. As imundícias, as mazelas, sejam cancelados agora sobre os filhos dela. Toda ação do diabo vai trazer morte, vai trazer destruição da família. Caiam por terra agora. Larga a família, larga os filhos, larga a casa dela. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sejam revelados desfeito todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na minha vida sejam desfeitos. Que no nome de Jesus, o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, toda a influência demoníaca seja quebrada. Em nome de Jesus, eu pego agora a todo demônio que ativamente o corpo desse homem que o arrastou a bares, piroscas, esquinas, vícios. Em nome de Jesus vai sendo quebrado. Do alto da cabeça, ponta dos pés, vai soltando a vida dele. Eu te ordeno que na autoridade do nome de Jesus você seja agora vencido. Que o fogo do Espírito Santo comece a te queimar de dentro para fora. Todo peso, toda opressão vai sendo quebrada, quebrada, quebrada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Assunto na vida dele. Solta a vida dele. Solta a vida dele. Solta a vida dele. Solta. Solta a cabeça para os pés. Solta a mente. Solta o coração dele. Solta. 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 Em nome de Jesus. Sai.